Porque não tem Adailson, né? Sempre presente, né? Então, boa noite a todos. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, o senhor Frederico Nery Andrade Ribeiro, que proceda a leitura da ata de reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, finanças, saúde e educação, realizada sob a presidência do vereador Everaldo Eurípides Campos, nos termos do artigo 113 seguintes do Regimento Interno, na sala de sessões Jair Corrêa da Silva, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, às 19 horas do dia 16 de julho de 2018, estando presente o controlador interno do município, Moisés Júnior da Costa, o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus, Leonardo Geraldo Cury, respectivamente, os seguintes vereadores: Cleide, Lon, Everaldo, Frederico, Itagina, Jonas, José Dolar, Luciano Haroldo e Maicon Donizete. A priori foi feita a leitura da data da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a análise dos projetos de lei 025, 026, 027, 028 e 029, que dispõem sobre a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento vigente. O controlador interno do município, Moisés Júnior da Costa, explicou que os referidos projetos de lei objetivam dar continuidade à execução orçamentária, contabilizando a despesa do dia a dia e não paralisar os pagamentos em todas as áreas da Prefeitura. Moisés destacou que no orçamento aprovado para o ano de 2018, o limite que o município tem é de 5% do valor orçado. Comentou que os créditos adicionais suplementares só podem ser editados dentro da mesma fonte de recursos. Em sua fala, o controlador interno do município esclareceu o motivo de elaborar um projeto de lei para cada área, sendo uma forma educativa e explicativa segundo instruções recentes do Tribunal de Contas, a fim de facilitar o entendimento dos vereadores e dos funcionários do Poder Executivo que trabalham nos setores que utilizam essas informações. Concluindo, Moisés frisou que o objetivo é, portanto, adequar o comportamento da receita e despesa deste ano para que não haja descontinuidade do serviço da Prefeitura. O assessor jurídico da Câmara, Leonardo Geraldo Cury, comentou sobre a diferença entre o orçamento planejado e o executado, momento em que Moisés falou sobre a variação da receita. Os vereadores consideraram os projetos aptos para votação. O vereador Everaldo sugeriu que, quando foi feita a discussão da votação da LDO para o ano 2019, que seja aumentado de 5% para 10% o limite para remanejamento das dotações. O vereador também comunicou que, com autorização da senhora presidente vereadora Cléia Maria da Silva, serão realizadas às 15 horas do dia 17 de julho de 2018 duas sessões extraordinárias para discussão e votação em primeiro e segundo turno dos referidos projetos. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Passo a ata em votação. A favor. Ata aprovado por todos. Senhores vereadores, passaremos a análise dos projetos de lei 024/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2019 e da outras providências. Encaminho a todas as comissões. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhor presidente, a respeito daquela que foi discutido na semana anterior, de aumentar o limite de remanejamento do executivo de 5 para 10, eu olhei no projeto, já está a 10%. Então, eu acho que não precisa fazer nenhuma alteração, não. Está no artigo 32, quer ver? Aqui, está no parágrafo 3º do artigo 32 da LDO, já está previsto 10%. Então, vocês querem que deixe ou quer que... Doutor, eu acho que os 10% é suficiente, né? É necessário? Essa aqui é a questão. Não, olha, necessário sempre né? A questão é o seguinte, o vereador, o prefeito sempre, o departamento de contabilidade, né, que é o responsável por isso aí, sempre pede um crédito adicional e uma margem, porque eles não conseguem prever a execução orçamentária o ano inteiro. Então, eles alegam que sempre tem necessidade de fazer crédito adicional. Aquele crédito adicional, por exemplo, que a gente votou por último, vocês podem ver que tinha muita dotação lá que estava saindo folha de pagamento de um lado e não folha de pagamento para o outro. É a mesma despesa, só que ela está saindo de uma dotação, de uma área específica para outra. A recomendação do Tribunal de Contas, na verdade, é 5%, não seja mais que isso. Apesar que eu acredito que 10% também não é nada exagerado. Agora, que é suficiente, eu entendo que é, porque se você for analisar, o prefeito não tem 10% do orçamento livre para ele fazer o que ele quiser. Né? O nosso orçamento é o quê? 40 e poucos milhões.
Quem dera se tivesse 10% livre aí para poder escolher o que vai fazer. Então, nosso orçamento, o orçamento municipal, normalmente ele é mais de 95% já vem amarrado. Então, se for um pouquinho mais criterioso na hora de elaborar o orçamento, a gente conseguia atender. É porque normalmente o que acontece é o seguinte, eles pegam o orçamento do ano anterior, né, jogam ele para o ano seguinte, e a única coisa que eles mudam é aquela previsão de arrecadação, de aumento de arrecadação, que seja 1%, ou 2% ou 3%, e não olha muito o orçamento executado. Então, se num ano eles precisam abrir 20% de crédito adicional, no outro ano também vai ter 20% a mesma coisa, não muda muito. Mas 10% é uma margem razoável. Olha, doutor, assim, eu acho que os 10% atende, sim, o que precisa, o que é necessário. Lógico que vai vir durante o ano, vai vir para a gente, né, dar um... então, acho que deixa dessa forma, né? Porque se a Câmara colocou uma margem muito grande também, o que acontece? A ideia de colocar uma margem menor é para que no decorrer do ano venha aqueles créditos adicionais para a gente analisar um por um. Porque aí vocês podem fiscalizar da onde está saindo e onde está indo, né? Se você colocar uma margem grande demais, aí não tem como, fica difícil fiscalizar. Os 10% a gente não consegue controlar. Vocês estão de acordo, vereadores? Os 10%? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Leonardo. Só uma dúvida. Esse 10% que vai manter, tem como exigir que a prefeitura passe para a Câmara qual o valor que está gastado acima do orçamento, esses 10%, passar para a gente? Veja bem, não, esse aí não é acima do orçamento. Na verdade, assim, é dentro do orçamento. Mas justamente, às vezes, uma dotação orçamentária estava lá na Secretaria de Assistência Social. No decorrer do ano, eles veem que não vai conseguir executar aquilo ali. Então, eles tiram aquele da assistência social e jogam na saúde, por exemplo. Mas o orçamento do município não mexe, o total não mexe, não. Não, aí até 10% é a autorização prévia que a Câmara vai dar para o prefeito para fazer essa movimentação. Acima disso aqui, aí ele tem que mandar um novo projeto de lei. Entendeu? Até 10% ele já está previamente autorizado. Aí tudo que ele precisa fazer é abrir o decreto, né, com o crédito adicional. Se precisar mais de 10%, aí tem que mandar um outro projeto de lei para a Câmara. Então ficou acordado na reunião passada que a gente iria votar esse projeto no dia 6. Na próxima reunião a gente vai votar ele. Projeto 030/2018, que proíbe o manuseio e utilização de queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos e efeitos sonoros ruidosos no município de Campos Altos e da outras providências, encaminhada à Comissão de Assuntos Diversos. Passo a palavra ao autor do projeto, senhor Frederico Nery Andrade Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, senhor presidente, de certa forma, até um pouco polêmico, né, que visa proibir a soltura de fogos de artifício aqui na nossa cidade, mas isso já é seguindo a linha de várias cidades do nosso país, inclusive São Paulo, onde já se proibiu os fogos de artifício com barulho, né, porque tem os fogos que não fazem barulho, que é só a luz. E o objetivo desse projeto é poupar, né, as criaturas que não estão envolvidas nas festas, que são os animais domésticos e os seres humanos, em especial os idosos e as crianças, que sofrem muito com isso. Eu sei que sempre existiu, mas, no meu ponto de vista, é um avanço aprovar esse projeto e, principalmente, depois pensar numa forma de fiscalizar isso, né? Só que, até a pedido do vereador Luciano, o projeto não é falha de nada, não, é só porque eu esqueci de incluir a proibição de comercialização dos fogos de artifício também no projeto. Então, quero solicitar, se possível, seja retirado de pauta para que seja feita a inclusão, doutor, para
incluir também a proibição de comercialização dos fogos, porque aí não pode nem vender e nem soltar. Tá bom? Obrigado a todos. Então, a gente conversando há pouco, comentando sobre o projeto, que nós temos hoje aqui em Campos Altos, tem a festa de Nossa Senhora, que no encerramento solta os artifícios. Nós não temos, por enquanto, festa de exposição, não temos, mas eu acredito que no decorrer dos anos vai ter umas festas boas, tem os congados, tem o Réveillon, tem o Carnaval. Então a gente também deixar de fazer um projeto para inibir e proibir a solta desses foguetes, a gente também tem que pensar um pouco, tem que ser mais discutido esse projeto para a gente não dar um passo mais à frente. Então, o projeto está aí. Vocês... Vai tirar de pauta, né? Vai ser retirado de pauta para fazer a inclusão, aí depois ainda que não seja às vezes aprovado, né? Eu espero que sim. Mas se não for aprovado, fica aí no arquivo para futuramente, às vezes num momento melhor, ele possa ser aprovado. Aí na segunda-feira que ele vai em pauta, a gente discutir durante essa semana também para não ter nenhum problema. Com a palavra, vereador Luciano Haroldo. Senhor presidente, eu gostaria de todos os nossos colegas, se tivesse um tempinho essa semana, procurasse uma matéria aí no YouTube, no Facebook, sobre crianças com autismo relacionado com os fogos de artifício. As crianças com autismo, ela tem hipersensibilidade em todos os sentidos, no tato, no olfato, no paladar, na visão e na audição. Então, com os fogos de artifício, não só as crianças, como os adultos também são sujeitos a ter crises que podem causar até mesmo a morte. Então, é um caso a pensar. Não está proibido os fogos de artifício, está proibido os fogos de artifício com barulho esclarecedor. Seriam os fogos de artifício iluminados bonitos, não está proibido na lei, né, Fred? E a respeito também dos cães, né? Também, se vocês puderem pesquisar, os cães, eles, enquanto o ser humano, até anotei aqui, ó, é 4 vezes maior a audição do cão. Então, assim, ele pode sofrer até mesmo um ataque cardíaco devido o barulho dos foguetes. E se tiver, por exemplo, 2 cães juntos, eles podem dar um surto também e brigarem entre eles, até causar até a morte por briga, por causa que é a mesma coisa se você estivesse num trânsito com um barulho alto, passando uma equipe de som e você tentando conversar com as pessoas. Então isso dá uma crise também no animal, que ele pode morrer tanto pelo barulho do foguete, como se tiver um companheiro também, ele pode estressar e os dois brigarem. Assim, vai ser discutido ainda mais semana que vem, mas se vocês puderem pesquisar sobre esses 2 assuntos, como o Fred falou, é uma linha que as cidades estão todos caminhando, é complicado, igual o Verinho falou, é uma tradição na cidade, mas não vai proibir todos os fogos. Mas eu acho que, infelizmente, as pessoas que não estão envolvidas nas festas, as crianças, os idosos, os cães, infelizmente, eles pagam um pato. Então é um caso polêmico, mas a gente tem que discutir bastante e ver o que é melhor para todo mundo. Obrigado. Obrigado, vereador. E outro, eu até protocolei junto também o pedido para a gente estar analisando a possibilidade de proibir, melhorar a proibição com relação ao som automotivo, que também é um problema sério na cidade. Não sei se vocês já sofreram com isso, mas o que tem de gente folgada, que não respeita, principalmente pessoas idosas e os horários também, é absurdo. Então, realmente já existe uma lei aqui no nosso município que já proíbe. O problema é que eu acho que a fiscalização é que ainda não é eficiente. Então, a minha ideia era fazer uma lei mais bem trabalhada, estabelecendo uma multa, e aí a gente fazer um disco som alto lá para o Paulinho, para ele lá, ainda que seja à noite. Isso aí, como que vai ser feito, a gente tem que discutir com a prefeitura, para que o proprietário do som possa sofrer, né, as sanções, né, a multa, caso persista na infração, porque nossa cidade é tranquila, cidade às vezes de muitas pessoas, né, já idosas, e o que tem de gente folgada aí que abusa é um absurdo. Vereador, essa proibição, acho que é da Polícia Militar, não?
A prefeitura... Não, é o seguinte, nós temos lei estadual que proíbe isso, lei federal, dependendo do ponto de vista, até a Constituição Federal proíbe isso. No município, nós temos uma lei aí já, né, doutor? Ela veda, mas, 2010, mas nós acho que a gente pode melhorar ela um pouco, e eu acho que o pessoal da prefeitura até desconhece essa lei, eu mesmo desconheci. E dessa forma, às vezes a gente consegue proibir aí, porque o som alto ele é um problema, é um problema ambiental, um problema de meio ambiente, é uma coisa séria. Né? Eu também concordo com o senhor vereador Federico. Também tem de apertar, sim, fiscalizar, principalmente às vezes bairro, boteco, às vezes o som atravessa a noite inteira, incomoda os vizinhos, entendeu? É uma coisa que tem de apertar, sim, e eu concordo com você. Pode colocar nesse projeto seu, junto, para reforçar, e isso é muito bom. Tem que ter fiscalização. Essa semana mesmo eu comparei com um caso muito crítico, um boteco atravessou a noite, aí eles ligou lá no 190, aí os policiais falou que não podia ir até lá porque tinha que fazer um boletim de ocorrência. E às vezes a pessoa que está ligando tem medo de dar os nomes, medo do dono do boteco, brigar com eles, ter essa polema. Então, por isso que tem que ter essa fiscalização, sim, na cidade de Campos Altos. Tem muitos botecos, bairro, eles ficam a noite inteira. Acho que é dono do bairro inteiro. Então, concordo com você. Vamos junto. Obrigado, Lauzinho. E tem mais uma coisa, até acho isso um pouco discutível, essa questão. Eu não estou falando que a conduta da Polícia Militar está errada, não. É só do ponto de vista jurídico. Tem um crime, né? Que é o som, abuso de som aí. E isso o pessoal exige que você se identifique, a lei federal não fala nada disso. Pois então, e o policial falou para essa família... Isso porque, assim, do ponto de vista jurídico, não existe um sujeito passivo no crime. O sujeito passivo é a coletividade. Então, em tese, sempre que eu pensei foi isso, que o policial chegava lá, e o mero fato dele se deparar com a situação já é suficiente para elaborar o boletim de ocorrência. Mesma coisa, por exemplo, assim, de você chegar e ter... não sei, como pensar em outra situação, que seja igual, que é só de mera aparência, assim. Por exemplo, o policial chega e verifica. Não, é porque é o seguinte, a vítima, esse é um crime de perturbação do sossego, né? Eu não sou especialista em criminal, não, mas a vítima é a sociedade. Não é só o vizinho que está sendo... É a incolumidade pública. Então, eu também não vejo assim, nenhum impedimento legal que impeça, mas a gente sabe que é prática da polícia, ela não vai se a pessoa não se identificar, né? Aí tem que identificar, fazer o boletim de ocorrência. Então, mas eu acho muito errado isso aí. Porque é o seguinte, às vezes a vítima que está ligando para o 190, às vezes ela não quer comparecer. Às vezes é vizinho, porta a porta, por não ter aquele clima, não ter discussão. Acontece, isso, cidade grande sempre aconteceu. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que desde o momento que ligou para o 190, o 190, eu acho que ele tinha de comparecer no local. 2 horas da manhã, o som lá de tantos watts, maior altura, ele está vendo que é errado. Então, acho que essa lei tem de ser mudada. E isso aí, só para concluir que o presidente já tem paciente aqui, mas isso é muito discutível. Eu não sei aonde que está escrito que tem que ter um sujeito passivo, até porque quando você obriga a pessoa a se identificar na hora de fazer o boletim de ocorrência, você está penalizando ela 2 vezes. Primeiro, porque ele está sofrendo som alto. Segundo, porque ele vai iniciar um processo judicial, e ainda que ele seja a vítima, é desgastante. Você tem que ir em fora, você tem que correr atrás de provas. Então, a gente podia uma hora, às vezes, até chamar um representante da polícia para conversar a respeito disso aí. Obrigado. Vereador Odilon, foi criado na Rádio Expressa FM, a semana passada, um programa que hoje está baseado na Polícia Militar, também está fazendo com ele. Até ouvindo hoje, o Luiz Otávio dando sua entrevista, pedindo para que ligasse para a Polícia 190, que sua identidade seria mantida em segredo. Então, começou bem, o Beto Costa fazendo a programação, e dessa forma a gente também, ligando, ajuda também a população e o policiamento também, né? Porque a gente, às vezes, como você falou, a gente deixa de ligar por algum medo de alguma repressão. Mas agora, estando com sigilo,
não tem problema, a gente está ligando. Então, vereador Verim, a questão é essa mesmo. É porque às vezes a pessoa liga e aí eles pedem toda a informação. Aí a pessoa fica com medo de dar a informação, porque se acontecer um caso em Campos Altos, a pessoa dá os dados da pessoa, o endereço da casa, tudo certinho, e chegou na hora, a polícia militar foi no local, chegou lá, aconteceu. Esse foi na casa da pessoa para falar que foi a pessoa que ligou lá. Então criou aquele problema. Então, aonde que a população às vezes sofre, paga o preço de medo de identificar quem que é a pessoa que está ligando para o 190. Outra, essa questão aí eu acho que é um grande engano, se o pessoal acha que isso inibe a população de ligar, porque, na verdade, isso vai causar mais problema, porque o que seria só uma ação, às vezes, da promotoria contra a pessoa que está perturbando o sossego, atrai mais pessoas, né? E aí já vira uma questão pessoal, isso vai virar conflito lá na frente, briga, discussão. Então, eu acho que a forma mais pacífica de se resolver é essa conduta aí, né? A gente tem que analisar juridicamente, doutor, se depois for possível, no posicionamento dos tribunais a respeito dessa questão do crime aí, que isso aí é uma discussão bem jurídica mesmo, e depois conversar com os policiais para ver o que pode ser feito. Porque é muito mais simples se eles puderem ir até o local e constatar a ocorrência do som alto, da violação, sem precisar chamar ninguém para ser vítima, né? Porque para ser testemunha eu acho que não teria tanto problema, mas figurar como vítima eu já acho mais grave. Com a palavra, vereador Mike Donizete. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. A respeito do som aí, o som residencial, pelo que eu já ouvi falar, tem um horário certo de ouvir ele. Parece que é até 9 horas, até 10 horas. E o som de carro é proibido. Parece que já tem lei já, Frederico. O som residencial? O som residencial é até 9 ou 10 horas. Não tem horário. Não, o som 9, 10 residencial horas. é o som, qualquer som que perturbe o vizinho. Não, até 9, 10 horas. É, doutor? Tem. É isso? O que o senhor acha? Sempre teve Não, esse mas acontecimento. isso aí é o seguinte, antigamente, muito tempo atrás, tinha a lei do silêncio, né, que proibia depois das 10 horas da noite, mas isso não tem vigor mais não. Hoje não tem horário. Se você estiver perturbando o vizinho, pode ser meio-dia. Se o seu vizinho ligar, identificar, né, na polícia, eles podem fazer um boletim de ocorrência e perturbação do sossego. Mas tinha essa lei. Mas isso tem muito tempo. Hoje não é qualquer horário. Não tem, não. Se você estiver perturbando o outro lá e a pessoa se sentir incomodada e fizer reclamação, pode ser qualquer horário. E até a comercialização do som também, de aparelho de som, a gente pode estar discutindo ela aqui no município. Se vai ficar proibido também. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.